Olá pessoal, semana passada a gente estava falando sobre Weber e sobre a burocracia. Vamos continuar, nós estamos agora tratando do estruturalismo e vamos continuar de onde nós paramos na última aula, em que a gente descreveu a estrutura burocrática antes de eu passar aquele vídeo, né, sobre o Weber. E aí aqui algumas descrições da estrutura burocrática, características, né, da burocracia. Bom, numa burocracia você tem funções definidas e competências estabelecidas por lei, né, que é exatamente esse conceito que a gente já havia conversado sobre ele. Direitos e deveres são baseados no princípio da igualdade burocrática, evitando o clientelismo, ou seja, não pode privilegiar ninguém, todo mundo tem que ter os mesmos direitos e deveres. Definições de hierarquia e especialização de funções, as coisas têm que ser tudo muito claras, tudo escrito, tudo no papel, dizendo quem pode mandar, quem tem que obedecer. A impessoalidade nas relações, que é a ideia, né, que se tenta com a burocracia manter essa impessoalidade, o distanciamento entre as questões subjetivas, afetivas, das questões legais. Objetivos explícitos e estrutura formalizada. Então, o estruturalismo exatamente por causa disso, né? Estrutura é a definição, as características de como é que os componentes se comportam, como é que eles estão conectados uns com os outros, e quando a gente fala em componentes, são também as pessoas desempenhando suas funções dentro da empresa. Então, os objetivos têm que ser explícitos, tem que saber para onde a gente vai, onde a gente quer chegar, e a estrutura, ela é formalizada, está tudo por escrito, é tudo formal, não tem espaço para improvisação. E a autoridade, então, ela é racional legal, que é o que a gente falou desde o início também, é baseada em leis, na razão e considerando o homo econômicos, aquele que sempre vai tomar a melhor decisão disponível, né, que a gente sabe que não é sempre verdade, mas a ideia da burocracia é essa, ela é feita para essa sociedade onde existe uma racionalidade instrumental. Tudo é feito com a razão e as pessoas vão ter um comportamento previsível. A gente sabe que na realidade isso nem sempre acontece, mas essa é a ideia da burocracia e ela funciona muito bem num ambiente como esse. Bom, existem algumas vantagens, né, da burocracia, evita-se o clientelismo, que é algo que a gente, né, falou agora há pouco. Você também, com a burocracia, você tem o isomorfismo, a expansão do comércio. O que é isomorfismo? É você replicar uma estrutura por cópia, né? Antes da cópia, como assim? É fácil, por exemplo, nem todos os países eles são geridos da mesma forma, nem todas as cidades são geridas da mesma forma, mas de certa maneira existe uma similaridade entre elas. Por que existe essa similaridade? Porque lá atrás alguns modelos foram dando certo e eles foram gerando esse isomorfismo, ou isoformismo, desculpa. O isoformismo é eu olhar para algo que está dando certo e vou tentar fazer aqui igual está acontecendo lá. A burocracia facilita isso, porque como a burocracia ela tem tudo muito formalizado, muito escrito, muito declarado e descrito mesmo, é fácil copiar uma burocracia de um local para outro, isso tanto dentro do Estado, né, do município, do governo federal, como também dentro das empresas públicas e privadas. Então, a burocracia facilita esse isoformismo, né, a cópia de modelos, e a expansão também, né, o comércio internacional. Já pensou se cada lugar tivesse maneira diferente de realizar comércio, não só internacional, mas entre cidades, entre empresas, cada um tivesse um jeito completamente diferente? Então, a burocracia ela cria uma regra, e aí, só para dar uma ideia para vocês, tem gente que, né, pretende fazer ciências contábeis. A contabilidade, até algumas décadas atrás, ela era muito difícil de se fazer se administrar e contabilmente uma empresa multinacional, uma empresa muito grande, porque cada país tinha a sua própria contabilidade. De alguns tempos para cá, não sei exatamente quando, se começou a criar uma padronização dessa contabilidade para que você possa fazer com que uma empresa ela tenha filiais espalhadas pelo mundo inteiro e a contabilidade seja a mesma, ou seja, quando eu pegar lá um relatório contábil eu consigo entender, independente de se essa empresa está na China, no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, porque existe uma contabilidade internacional. Isso é uma forma burocrática de resolver essas diferenças que existiam entre os países, principalmente nessa área de ciências contábeis. Então,
Também a formalização de competências é uma vantagem também da burocracia, porque fica claro o que se espera, quem tem que estar desempenhando qual papel, quais são os requisitos para alguém, que tipo de formação, que tipo de experiência as pessoas têm que ter para desenvolver tais competências. Também existe uma lógica científica na burocracia, a ideia é essa, principalmente, né, aquele pensamento racional legal. Existe uma ética profissional, a burocracia tenta manter de maneira ética as relações, principalmente relações de trabalho, e é muito mais fácil fazer uma análise dos processos quando você tem uma burocracia, porque como as coisas estão formais e escritas, você consegue identificar os processos, qual processo que está ruim, que está bom, que pode melhorar, que pode ser alterado, porque os processos estão descritos explicitamente dentro da organização. Bom, aí tem vários trabalhos de vários autores, né, que analisaram essas questões relacionadas com o estruturalismo, então vamos só ler alguns trechos aqui. O trabalho do Merton. A ação social possui um paradoxo básico entre os efeitos desejados e os efeitos imprevistos. Quando a gente fala em ação social, lembrando aquele vídeo do Weber que eu passei na semana passada. Toda relação humana é uma ação social. Toda vez que um ser humano se relaciona com outro de qualquer forma, ali está acontecendo uma ação social. Então, quando eu cumprimento alguém, é uma ação social, que é diferente da ideia que a gente tem de ação social, é algo, por exemplo, de filantropia, de ajudar o próximo. Não, isso é outro tipo de ação social. A ação social são as relações humanas entre humanos, tá? Então, quando eu faço uma compra, eu tenho uma ação social. Quando eu beijo alguém, eu tenho uma ação social. Quando eu dou um tapa em alguém, eu tenho uma ação social. Tudo isso são ações sociais. Elas têm um paradoxo básico entre os efeitos desejados e os efeitos imprevistos. Então, qualquer ação ela é realizada porque tinha uma determinada intenção, mas nem sempre essa intenção ela se realiza, né? Quando você tem uma ótima intenção de realizar alguma coisa e aquilo dá errado, por exemplo, né? Os efeitos, então, existem os desejados e os imprevistos, e quando, né, se faz essa análise, se chega à conclusão de que a burocracia ela tenta criar, ou seja, ela tenta organizar as coisas para que as boas intenções elas prevaleçam, né? Você tenha as regras corretas prevaleçam, mas nem sempre os efeitos são atingidos, né? Os efeitos que eu queria são atingidos. E aí o que acontece? Exatamente o contrário, que é o excesso de burocracia, que traz muitas vezes o emperramento do serviço, traz prejuízos, traz insatisfação. Então, esse é um exemplo, né, de tensão que existe dentro da organização em relação a isso. Eu coloco regras com ótimas intenções, mas nem sempre elas dão aquele resultado, porque existem contradições que produzem tensões e conflitos nas organizações. O apego excessivo às regras burocráticas produz disfunções, ou seja, a personalidade burocrática. Tem gente que ama a burocracia e defende a burocracia independente de qualquer outra lógica, e muitas vezes a burocracia ela se torna ilógica quando você tem uma situação de exceção. Exceção é aquilo que não estava previsto na regra e uma pessoa diz para você, não, se não tem uma regra para fazer isso, então não vai ser feito. Isso é um exemplo de burocracia que pode causar uma série de insatisfações, de desperdícios, de travamento de um processo, porque você está agarrado ou apegado excessivamente à burocracia. Então, dependendo da posição do indivíduo na estrutura, estratégias podem ser funcionais ou disfuncionais, né? E aí, exemplo, socialização antecipada, tem vários tipos de problemas que podem acontecer por causa dessa disfunção de excesso da burocracia, ou simplesmente porque você planejou com uma intenção, mas aconteceu uma exceção no meio do caminho. Tem outros trabalhos também, como o de Goldner. Regras burocráticas representam interesses concretos da coalizão dominante. Coalizão dominante é aquele grupo de pessoas que tem um poder maior do que os outros dentro da organização. Não quer dizer necessariamente que seja a pessoa com cargo mais alto. Normalmente mas não necessariamente. Existem alguns grupos que eles, por maneira natural ou não, eles se tornam grupos muito poderosos dentro de uma organização. Por exemplo, uma organização que é gerida por um engenheiro, a pessoal da engenharia, todos os engenheiros tendem a ter um poder mais dominante dentro da organização do que uma organização que é gerida por um economista, e que daí, lógico, os economistas teriam
mais facilidade, ou uma organização gerida por alguém de marketing, assim por diante. Então existem regras burocráticas que elas representam os interesses concretos da coalizão dominante. Então muitas vezes a burocracia também é feita para defender alguns grupos e não o todo, né? Então isso é uma disfunção da burocracia. Conflitos e resistências à mudança são fenômenos típicos de estruturas burocráticas, uma vez que não há unanimidade, né? Nunca você vai ter todo mundo concordando, achando tudo lindo e bonito, porque existem os jogos políticos e exatamente esses grupos que querem ascender o poder dentro da organização, e isso gera uma série de conflitos mesmo, conflito de interesse. O grau de burocratização, então, ele é função do nível de resistência no sistema, do quanto esse sistema é resistente a esses conflitos, né? Então, muitas vezes você tem que burocratizar para poder resolver esses problemas de disputa de poder e tudo mais. A regra, então, estabelece espaços de negociação. A regra coloca ordem na casa, um jeito popular de dizer, né? Quando você tem grupos, né, coalizão dominante, querendo gerar conflito, resistência, você precisa normalmente utilizar a burocracia, e aí a burocracia é usada como ferramenta de punição ou ferramenta de reorganização do contexto. E às vezes se cria burocracia demais exatamente por causa disso, o que não é bom. O trabalho também de Selznick, definição dos dilemas e contradições básicas da ação social, responsáveis por disfunções, né? As disfunções são as coisas que não deveriam acontecer, mas acontecem. Então, dilemas e contradições básicas da ação social são aqueles: eu tinha uma intenção na minha ação social, mas às vezes essa intenção ela não se confirma e acaba, lógico que eu não tinha uma má intenção, mas isso gera uma disfunção por algum problema, e isso pode gerar conflito interno nas organizações também. Então, os atores sociais, que é aqueles que fazem a ação social, são recalcitrantes, ou seja, eles ficam... recalcitrante seria a pessoa que é em dúvida, né, ou teimosa, né, recalcitrante, e resiste ao controle social, devendo ser levados a cooperar, né? Então, esses atores que não concordam com as regras, né, ou são recalcitrantes e não querem o controle social, não aceitam a hierarquia, né? Então normalmente se usa a burocracia para poder colocar a casa em ordem também. A matriz institucional e forças do meio ambiente levam organizações a se ajustarem continuamente, né? A matriz institucional é a forma como a estrutura da própria organização, e as forças do ambiente, né? As forças, que eu digo forças ambientais, são as forças que existem políticas dentro da organização, de fora da organização para dentro e assim por diante. Por exemplo, o mercado consumidor é uma força do ambiente, as leis, né, são forças do ambiente que podem pressionar para que a organização se reorganize sofrendo, né, os efeitos dessas forças. A cooptação como mecanismo de absorção de novos elementos para a coalizão dominante. Cooptar é você conseguir a adesão de alguém, mas de uma maneira não muito correta. Não é um termo muito bonito de se usar. Cooptar é você, vamos dizer assim... Bom, é diferente de colaborar. Cooptar é quando você, por alguma chantagem ou por algum motivo não muito válido, você consegue trazer outras, por interesses e tal, consegue trazer outras pessoas para aquela coalizão dominante, e aí, lógico, a burocracia também entra como uma forma de reduzir esse risco, né, das pessoas serem cooptadas, e cooptar não é bom. Aqui no trabalho do Crozier, a ação coletiva é um construto social, né? A ação social pode ser uma ação coletiva ou não. E regras burocráticas são formas de instituir a cooperação entre atores sociais autônomos dentro da organização. Então, você quer que as pessoas trabalhem, crie burocracia para que elas cooperem entre elas. Isso nem sempre funciona. Às vezes você, como eu disse, você tem ótimas intenções, mas não consegue realizar. As soluções organizacionais são contingentes, indeterminadas e mudam com o tempo. Elas são tomadas, algumas decisões, né, soluções são tomadas de acordo com o momento, né? Contingente é isso, eu tenho uma contingência, eu tenho algo que surgiu inesperado, né, e aí algumas vezes essas soluções elas surgem dessa forma, e a burocracia tenta também evitar que surjam algumas coisas de lógica que sejam contrárias aos interesses da organização.
Existem nas organizações múltiplas lógicas de ator, igualmente válidas, né? Existem as personas diferentes dentro da organização com interesses diferentes. Chefes de departamentos que pensam diferente de outros chefes, então a lógica de ator é a forma como as pessoas conduzem o seu pensamento, o seu trabalho, e você tem lógicas diferentes dentro da mesma organização. Só para dar um exemplo disso, o pessoal financeiro vai estar sempre pensando em economizar dinheiro, o pessoal da produção, da engenharia está sempre pensando em gastar dinheiro, né? Então são duas lógicas de ator diferentes dentro da mesma organização. Então, por que o engenheiro sempre quer gastar dinheiro? Porque ele quer sempre ter a melhor ferramenta, ele sempre quer ter os melhores softwares, os melhores resultados naquilo que ele faz, mas tudo isso custa dinheiro e o pessoal do financeiro está sempre cortando o orçamento, dizendo que não tem dinheiro para fazer nada. Isso é um exemplo de duas lógicas distintas de ator, e muitas vezes a burocracia tem que também organizar esse conflito de interesse. Os atores organizacionais perseguem interesses específicos dentro de um jogo de soma zero, né? Então, essa é uma forma de dizer, né? Os atores, eles, dependendo da lógica de ator, eu vou buscar coisas diferentes, mas que no final das contas eu estou tentando fazer o meu lado dentro da burocracia, né? Então, algumas vezes, esses atores eles perseguem interesses mais específicos e a burocracia tem que vir também para segurar essa intenção do favorecimento pessoal, do fazer as coisas com o meu interesse, que é contrário ao interesse da organização. Atores sociais que controlam zonas de incertezas pertinentes possuem maior poder na estrutura organizacional. Zonas de incerteza pertinentes, ou seja, quando alguém domina algum conhecimento, esses atores sociais que controlam algum conhecimento que os outros não controlam, né, que ele conhece, tem acesso ao conhecimento que os outros não têm, ele costuma ter maior poder na organização, portanto, também existem pessoas que tendem a esconder informação, esconder conhecimento, porque elas podem perder o poder no momento que outras pessoas souberem fazer aquilo que ela faz ou souberem aquilo que ela sabe fazer. Então, a mudança também como processo de criação de um novo sistema de regras e normas pelos atores sociais também é uma das pesquisas do trabalho do Crozier, que é a gente entender esse processo de mudança, e a burocracia ela é muitas vezes um entrave para a mudança também. Então, estamos falando desde o início bastante sobre burocracia, mas tem mais, né? O trabalho do Peter Blau. Regras e papéis formais são desobedecidos pelos atores sociais no exercício de seu trabalho cotidiano, né, por vários motivos, mas, né, e aí você tem que tentar entender isso, se há desobediência, por quê? Né, qual é o motivo das pessoas não fazerem aquilo que se esperava que elas fizessem. E o tipo ideal do homem burocrático é uma ficção, não existe, né? Como eu disse, o homo econômicos, aquele que só toma as decisões mais racionais, as mais certas, isso não existe. Esse homem burocrático ele só existe no papel e nos modelos conceituais, né? A pessoalidade está presente nas relações de trabalho e não tem jeito de você separar uma coisa da outra. A cultura e os padrões informais do grupo influenciarão, com certeza, a definição de papéis organizacionais. Então, nem tudo que se acha que vai ser lógico, racional, será exatamente por causa do elemento humano, que é imprevisível, subjetivo. Ideias centrais, então, dentro do estruturalismo, né, e da teoria da burocracia, o homem organizacional. O homem dentro da organização, dentro da empresa, é um indivíduo flexível, resistente à frustração, capaz de adiar recompensas com desejo permanente de realização. Essa é um ideal, né? A participação simultânea em vários sistemas sociais e variação de papéis sociais. É o indivíduo habilitado a mudanças rápidas e contínuas. E o homem político age estrategicamente para o atingimento de suas metas e objetivos organizacionais. Esse seria o homem organizacional. O estruturalismo, então, e a organização, aí no caso a empresa, né? A empresa pública ou privada, os estruturalistas veem a organização como um sistema deliberadamente construído e em constante relação de intercâmbio com seu ambiente. E a organização constitui uma parte de um sistema maior, no qual está integrado o sistema social, e esse possui leis amplas e genéricas que explicam as diversas partes que o constituem, por exemplo, a própria organização. Então, a organização ela tem a sua própria burocracia, mas toda organização faz parte de um sistema maior que tem a sua própria burocracia. Então, existem as associações, por exemplo, de empresas que têm a sua burocracia, os sindicatos têm a sua burocracia, o governo tem a sua burocracia, o sistema contábil nacional tem a sua burocracia, as leis internacionais de exportação e importação têm a sua burocracia. Então, a burocracia está presente em todos os níveis, em todas as relações, em todas as ações sociais realizadas pelo homem dentro da organização,
executando a sua função. E a gente tem que entender os limites, né, limites até onde é aceitável e desejável essa burocracia. Os estruturalistas fenomenológicos, estudados neste capítulo, dão maior ênfase aos aspectos estruturais e internos da organização. Então, estruturalismo é uma das visões, a gente vai ver outras visões ainda, já vimos outras, né, e vamos ver mais outras ainda. E de acordo com essa concepção, as relações entre as partes da organização são de grande importância, o que os leva a dar destaque todo especial às relações entre organização formal e organização informal, seja na análise de empresas, escolas, hospitais, seja de quaisquer outros tipos de organização, dando sempre preferência à abordagem comparativa. Então, comparando uma organização com outra, você vai, através da estrutura, identificar o quanto ela é mais ou menos burocrática e onde é que ela se encaixa dentro dos modelos, né, de estruturalismo. E aí, o Amitai Etzioni, ele propõe uma tipologia da organização burocrática e ele descreveu através de umas classes e a gente vai ver alguns exemplos aqui. Bom, então pode-se construir uma tipologia de organizações na qual se combinam um aspecto estrutural, uma vez que se baseia nos tipos e na distribuição de poder, e um aspecto motivacional, visto que se baseia nas diferentes formas de compromisso dos participantes com a organização burocrática. Né? O motivacional, muito mais baseado no homem, né? E o estrutural, baseado na organização, na empresa. Então, você pode entender essa tipologia de aspectos, olhando sobre aspectos diferentes, né? Existem organizações burocráticas que são coercitivas, né? Coerção também é uma palavra que não é muito agradável, né? Coerção é você usar força para convencer as pessoas de alguma coisa. Então, são aquelas nas quais a coerção constitui o principal meio de controle dos participantes dos níveis mais baixos e um alto grau de alienação caracteriza a orientação da maioria desses participantes com relação à organização. Exemplos típicos são os campos de concentração, os campos de prisioneiros de guerra, a grande maioria das prisões, instituições correcionais, hospitais de custódia de doentes mentais, por exemplo, onde a pessoa não está ali porque ela quer, ela é forçada a ficar ali e ela vai ficar ali por coerção, ou seja, ela é convencida à força, né? E, na verdade, não poderia nem dizer convencida, ela é forçada a fazer algo que ela não queria fazer, e esses são alguns exemplos de organizações burocráticas coercitivas que existem. Existem as organizações burocráticas utilitárias, são aquelas em que a remuneração é o principal meio de controle dos participantes dos níveis mais baixos, e o envolvimento calculista caracteriza a orientação da grande maioria desses participantes. Utilitário, ou seja, eu vou lá, trabalho, pago minhas horas, recebo meu dinheiro, e é para isso que eu me envolvo com aquela organização, exclusivamente para o meu sustento. Então, as empresas industriais e comerciais constituem bons exemplos desse tipo de organização, embora devamos considerar que elas se aproximarão ou se distanciarão mais do tipo à medida que a maior parte dos participantes for composta por funcionários do escritório, profissionais ou operários. Então esse é o tipo de utilitário, utilitário, né? As organizações burocráticas normativas são aquelas nas quais o poder normativo é a principal fonte de controle dos participantes dos níveis mais baixos, e a orientação com relação à organização é caracterizada pelo alto nível de envolvimento. Nessas organizações, o envolvimento se baseia na internalização de diretivas aceitas como legítimas. Então aí tem um poder muito grande da cultura organizacional e, por exemplo, as organizações religiosas, todas as religiões, né? Além de ter o dinheiro, né, que está envolvido, tem que ter uma crença, a pessoa tem que acreditar naquilo, tem que ter fé, né? Hospitais em geral também, principalmente hospitais onde você tem muito trabalho voluntário, e algumas universidades, né, são exemplos, algumas universidades filantrópicas, hoje muito menos, né, mas no passado existiam universidades gratuitas onde todas as pessoas que trabalhavam eram voluntárias, né? Então é uma organização burocrática normativa, e isso é típico, né, desse tipo de organização. E aí as organizações burocráticas híbridas, que são organizações duais, né, ou que tem mais de uma desses modelos juntos, né, tais como sindicatos, unidades de combate, né, de polícia, de exército, em que existem características de todos os três modelos que a gente viu até agora. É utilitário, mas também é normativa e também é coercitiva. Então, lógico que aí em graus diferentes, né, desses três níveis, você vai encontrar esses exemplos. Segundo Blau e Scott, a tipologia, então, considerando os principais beneficiários das organizações, né, das operações da organização,
Você tem as associações de benefício mútuo, nas quais o principal beneficiário é o quadro social, ou seja, as pessoas que trabalham na organização são as principais beneficiadas por aquela organização mesmo. As firmas comerciais, né, em que os proprietários são os principais beneficiários, as organizações de serviços, nas quais o grupo de clientes é o principal beneficiado, e as organizações de bem-estar público, em que o principal beneficiado é o grande público, né? E aí você tem aí o governo, né, os governos em geral e os serviços públicos em geral, são organizações de bem-estar público que entregam valor público para a sociedade. E quem é beneficiado é a sociedade, é o cidadão. O benefício mútuo, né, como exemplo, a gente tem partidos políticos, né? Por que existe um partido político? Na verdade, é para organizar os próprios políticos, né? Então, não é para prestar serviços para a sociedade. O sindicato também, o benefício dos principais sindicatos é o sindicalizado, é a pessoa que está no sindicato, para proteger os interesses dela. Um clube, né, um clube de esportes, né? As pessoas se reúnem, se organizam, né, e muitos clubes surgem assim, um grupo de pessoas compra um imóvel, né, e depois formam um grupo para administrar aquele imóvel e ali se constrói as áreas de lazer e as pessoas participam, mas o clube é uma organização de benefício mútuo. Os principais beneficiados são os proprietários e quem trabalha no clube também. As organizações de veteranos, né, e seitas religiosas são todos exemplos de benefício mútuo. As firmas comerciais, as indústrias, é óbvio, lojas, atacadistas, varejistas, bancos, companhias de seguros, lógico que tem milhares de outros exemplos que poderiam ser incluídos aí, e outras organizações lucrativas, e por fim, as organizações de serviço, tem mais uma depois, as agências de serviço social, os hospitais, as escolas, as clínicas de saúde, né, que são pouco diferentes, né, do comércio e da indústria, e as organizações de bem-estar público, o Exército, a Receita Federal, o Corpo de Bombeiros, organizações de pesquisa, né, que são instituições que entregam valor para a sociedade, que é o que a gente viu anteriormente. Com isso, nós encerramos o estruturalismo e a burocracia. Na próxima aula vamos falar sobre a teoria de sistemas e depois vamos falar sobre a administração pública em geral. E era isso. Até a próxima aula, até a próxima semana e espero que os trabalhos estejam ficando muito bons, né? Os seminários que vão ser enviados para mim no vídeo, para a gente poder depois compartilhar entre todos nós. Ok? Até a próxima aula. Até mais.